RTP, a nossa televisão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Este é o último orçamento desta legislatura e, portanto, o último orçamento do Governo das Esquerdas Unidas. E foi um orçamento que aqui o Sr. Ministro das Finanças, na intervenção inicial, classificou perante o silêncio irónico, ou quase sempre irónico, do Sr. Primeiro-Ministro como um orçamento histórico. A história deste orçamento é que, de facto, ele é uma enorme oportunidade perdida e ele é um logro como poucas vezes verificámos antes neste mesmo Parlamento. O orçamento, que tem, de facto, a mais elevada carga fiscal, tem, curiosamente, também o maior e o mais elevado nível de descontentamento que alguma vez assistimos com um orçamento de Estado. E isso, senhoras e senhores deputados, não pode deixar de ser visto como algo de muito curioso. É curioso, senhores deputados, que estão descontentes os professores, estão descontentes os médicos, estão descontentes os enfermeiros, estão descontentes os polícias e veja-se até, senhores deputados, este orçamento e este governo têm mais protestos e mais greves do que teve o governo que teve que lidar com a situação da Troika e que teve e conseguiu sair dessa mesma situação da Troika. Mesmo, senhores deputados, mesmo com os partidos mais à esquerda, dentro do governo e dentro da maioria, senhor deputado João Oliveira. Queria falar agora, essencialmente, de uma dessas áreas. A área da soberania, ou seja, a área que tem a ver com aquilo que poderíamos chamar o orçamento para a segurança ou o orçamento destinado às questões de segurança. 4 anos depois da Troika, 3 anos e meio depois do governo das reposições, dos equilíbrios, etc., o que é que seria para as forças de segurança logo à partida, para a PSP e para a GNR, expectável? Eu digo o que era expectável. Era expectável que, de facto, a reposição fosse feita e fosse feita até às últimas consequências. Era expectável que o governo cumprisse as suas promessas e pagasse o que tinha que pagar. Era expectável que lhes desse instalações dignas. Era expectável mais justiça e, sobretudo, era expectável mais consideração. E não é nada disso que acontece. Nesta área, o orçamento é uma decepção, é um logro e é uma oportunidade perdida. Ainda há pouco, o Sr. Ministro das Finanças disse aqui que queria, estou a citar de cor, Sr. Ministro, mas era mais ou menos isto, devolver a dignidade a quem contribui para a causa ou para as funções públicas. Era o que nos dizia o Sr. Ministro das Finanças. E eu pergunto, Sr. Ministro, devolveram a dignidade? Devolveram a dignidade e o prestígio da função às forças de segurança? Devolveram? Mas se devolveram, porque é que eles não deram por isso? Se devolveram, porque é que os médicos, os enfermeiros, os professores e os polícias dizem que não deram por isso, dizem que estão revoltados, dizem alguns deles que nunca estiveram assim, nem no auge do tempo da Troika? Se devolveram, porque é que é esta a situação? 3 anos e meio depois, 3 anos e meio depois da Troika, 3 anos e meio depois, nós assistimos aqui, há 2 dias atrás, outra vez, a um protesto de polícias, repetindo aquilo que acontecia no momento mais difícil e no auge dessa realidade. E, obviamente, a pergunta também é muito natural. A pergunta é, quem tem razão? Onde é que está a verdade? Quem é que está a falar da realidade? É o Governo e o papel do orçamento? Ou é aqueles, ou são aqueles que estão no terreno todos os dias? Quem é que tem razão? É o Governo ou são as forças de segurança que nos vêm dizer que têm um parque automóvel caótico, têm um parque automóvel que não é renovado e que é o pior dos últimos 20 anos, que têm divisões e esquadras onde não há veículos? Eu dou-vos um exemplo, são eles que o dizem, não sou eu. Sintra, um dos maiores municípios do país, tem 10 esquadras. Sabem, senhoras e senhores deputados, quantas viaturas existem para essas 10 esquadras? 2 viaturas para tudo o que é Sintra. Toda a Baixa de Lisboa
com a dinâmica que tem hoje, tem uma única viatura. Nós temos, dizem eles, 1000 veículos parados. Nós temos instalações como a instalação onde está a Unidade Especial de Polícia na Ajuda, ou como a fatídica Esquadra da Bela Vista no Porto, que estão degradadas e estão a cair. Isto é o que eles nos dizem todos os dias. Quem é que tem razão? São eles ou é o Governo? É evidente que quem tem razão são eles, quem está a faltar à verdade é o Governo. Nós temos coletes à prova de bala que já passaram há muito o seu prazo de validade. Temos descontentamentos com as promoções, descontentamentos com a progressão na carreira, suplementos que o Governo não queria pagar nem depois de uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo, nem aí o Governo queria pagar os suplementos que eram justos. É isto o Governo que defende a lei, que defende a ordem e que defende as forças de segurança? Obviamente que não é. E todos dizem a mesma coisa. Todos dizem. Não há efetivos, não há meios, não há viaturas, os computadores são antigos, estão antiquados, não servem para os dias de hoje. Todos dizem. Os guardas prisionais que falam das carreiras, a GNR que diz que não há progressões, os inspectores do CEF que dizem não temos meios, não temos efetivos, os investigadores da PJ que dizem não chega, todos dizem a mesma coisa. A realidade é esta, a média de idade nas forças de segurança, porque as novas entradas ficam sempre a meio do que deviam ser, a média é de 46 anos na PSP, é de 48 anos na PJ, quando devia andar nos 35 ou 36 de média. Essa é a realidade. E nós, perante isto, perante estas denúncias e perante o que diz o Governo, voltamos a perguntar: estão todos enganados? Será que todos estão equivocados? Será que toda esta gente está enganada? Não, é o Governo é que os está a enganar a todos. Essa é a verdade e essa é a realidade. Não são eles todos que estão enganados, é o Governo que os está a enganar a todos. Eu posso até admitir, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, podemos até admitir que a questão muitas vezes não é só uma questão orçamental. Nós sabemos que o Partido Socialista e os partidos mais à esquerda, e talvez até muito em particular o Bloco de Esquerda, lidaram sempre mal com as questões de segurança, lidaram sempre mal com as questões de autoridade. É, de alguma forma, um clássico e no limite nunca consideram que as questões de segurança e que a segurança dos portugueses seja uma prioridade. Ó, Sr. Deputado, nós sabemos, em alguns casos é muito antigo até as razões porque lidam mal com a autoridade e com a segurança. Em alguns casos é muito antigo. Lidam mal com a segurança, lidam mal com os problemas da autoridade e muitas vezes, Sra. Deputada, sabe, entre o polícia e a canção do bandido, gostam sempre mais da canção do bandido do que a proteção do polícia. Essa é a realidade. Bandido, romântico ou não, mas bandido. E por isso, nós lembramos que lidam mal com essa realidade. Lidam mal com a proteção dos cidadãos. Vimos isso muitas vezes. Vimos isso na maior tragédia do país, que foram os incêndios de 2017. E quando o Governo este ano nos vem dizer este ano foi um sucesso, porque não morreu ninguém, como se morrer alguém fosse algo normal ou de aceitável, tendo o maior incêndio florestal da Europa, que foi em Monchique, quando nos vem dizer isso, nós dizemos, cada vez que dizem isso, cada vez que demonstram que retificaram, alteraram ou melhoraram alguma coisa, só estão a demonstrar a extrema incompetência que tiveram em 2017. E, portanto, muitas vezes a questão não é só uma questão de orçamento, é uma questão de comportamento, de opção e de atitude política. E isso foi, obviamente, verdade naquele que foi, mais recentemente, o maior caso político que o país enfrentou e, eventualmente, um dos casos políticos de maior gravidade que nós conhecemos na democracia portuguesa. Refiro-me, obviamente, ao roubo de tanques, a que poderia somar ainda o desaparecimento das 57 Glocks da PSP, sendo que sobre tanques vamos sabendo muita coisa, sobre os Glocks da PSP sabemos ainda muito pouco, a não ser que elas provavelmente estarão em mãos criminosas. Falo de tanques para vos dizer somente o seguinte: tanques é de uma enorme gravidade e não é, ao contrário do que pretendem os branqueadores da situação, estritamente ou essencialmente uma questão orçamental. É uma questão em que, em relação a tanques, quanto mais sabemos,
quanto mais vamos sabendo, quanto mais nos apercebemos do que é que cada um sabia em cada momento da história, quanto mais nós vemos até onde chegou e até onde pode ter chegado o encobrimento, o tentar menorizar primeiro, o irresponsabilizar depois e o encobrimento sempre da situação de Tancos, é que a sensação que nos fica. Em boa hora o CDS pediu demissões, em boa hora nós forçámos uma comissão de inquérito, mas quanto mais sabemos sobre Tancos, senhores e senhores deputados, mais nos fica a ideia que na maior parte das democracias avançadas, Tancos não justificaria a saída de um SEM, Tancos não justificaria a demissão do ministro, Tancos justificaria que o governo, ele todo, fosse corrido, porque é inadmissível, é uma vergonha e é absolutamente inaceitável o que vamos sabendo sobre Tancos. E deixem que vos diga uma coisa a terminar. Podem até dizer que em Tancos começou por um crime e que o crime existiria sempre. O crime seria incontornável, Sr. Deputado. Pode-me até dizer isso. Depois, tudo o resto, a encenação, a operação, quem sabia, como é que foi feito, isso é outra questão. Isso aí já não é o crime, isso é política. Mas pode-me dizer, Sr. Deputado, que o crime seria incontornável. Mas eu pergunto, Srs. Deputados, quando nós sabemos, falei-lhe, Sr. Deputado António Filipe, não é do ISP que eu estou a falar, é da PSP. É diferente e o senhor devia estar preocupado com a situação da PSP, porque a conhece bem, Quando, senhores deputados e senhor deputado António Filipe, e agora vou sair da PSP, quando nós falamos de Tancos, quando nós falamos do crime... Peço que deixem o orador continuar a sua intervenção, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria terminar dizendo, quando falamos do crime, quando falamos daquele que é provavelmente o maior escândalo da democracia portuguesa, quando os números são inequívocos, quando a Polícia Judiciária, os seus inspectores e os seus investigadores nos dizem que, nas circunstâncias atuais, nunca como hoje existiram falta de efetivos, nunca como hoje existiram falta de meios de investigação da Polícia Judiciária, eu pergunto-vos, senhoras e senhores deputados, o que é que está a acontecer? Porque aí o que está a acontecer é mais grave ainda. O que está a acontecer aí é de uma enorme gravidade, porque quando se reduz o número de efetivos na Polícia Judiciária, quando o número de inspectores é claramente insuficiente, quando os meios são claramente insuficientes, quando o equipamento é obsoleto e não serve, o que é que nós estamos a asfixiar? É a Polícia Judiciária? Não. O que nós estamos a asfixiar, deliberadamente ou não, é a capacidade de combate ao crime, o que nós estamos a asfixiar é a capacidade do Estado de Direito Democrático se proteger do crime e da corrupção. E isso, independentemente das pessoas, é de uma enorme gravidade e isso é absolutamente inaceitável do nosso ponto de vista. Termino dizendo, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, para nós as áreas de soberania são áreas essenciais. Para nós a segurança dos portugueses é fundamental. Nós não aceitamos, como faz este Orçamento de Estado, que se enfraqueça a proteção dos portugueses, que se enfraqueça a segurança dos portugueses, que não se dê prioridade absoluta às áreas de soberania e à segurança dos portugueses. Disse.